Olá! Começa agora o terceiro dia de programação da 13ª semana Rede Pedagógica Educação Proativa, a sua tradicional formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificação. Certificado com carga horária de 120 horas, emitido de acordo com a LDB pela Rede Pedagógica. Lembrando que o certificado também é gratuito até o dia 28 de junho. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Garanta a sua vaga. Ainda dá tempo de se inscrever, assistir todos os conteúdos, inclusive os passados, e receber o seu certificado. As inscrições continuam abertas em semanarede.com.br. E você que já está participando, se você está gostando dessa experiência de aprendizagem em rede, chame os seus amigos para participar, compartilhe o conteúdo dessa semana de formação e no WhatsApp, em todas as suas redes sociais, para que você possa inspirar mais e mais pessoas a fazerem parte da rede pedagógica. Boa noite! Cumprimento aqui Gibes Karina, de Novo Hamburgo, Janete Barbosa, Ana Maria Viter, Eliana Sodré, Cíntia Baganha, Thaisa Fujimoto, Ana Galo. Oi, Ana, tudo bem? Beatriz, Marlúcia. Que bom que vocês vieram, que bom que vocês reservaram esse tempo tão precioso na agenda de vocês para investirem em formação. Formação continuada é de fato a palavra-chave para que você seja um profissional diferenciado. E a Semana Rede Pedagógica, além de trazer desenvolvimento profissional, ela traz também desenvolvimento pessoal. Nós podemos nos tornar pessoas mais informadas, pessoas melhores, pessoas mais felizes. Então, seja muito bem-vindo e parabéns por estar aqui estudando nessa noite. Oi, Janete! Eu também estava com saudade de vocês. Que bom revê-los todos. Jerusa, Railda, Jacilene da Bahia, olá, que coisa boa, gente de todo o Brasil e até do exterior está participando aqui dessa formação. Repetindo mais uma vez, as inscrições continuam abertas. Inscreva-se em semanarede.com.br. Pessoal, o mini curso de hoje tá bem legal, é um mini curso incrível. Psicopedagogia. Nossa, Érica, que nome diferente. Olha, cyberpsicopedagogia. Os conhecimentos da cyberpsicologia aplicados à educação. E para isso eu trouxe, né? Quem, gente? Não poderia ser outra pessoa, claro. Simone, doutora Simone Lavorato, que quem já é há algum tempo da rede pedagógica já conhece. Tudo bem, Simone? Seja bem-vinda. Ah, pessoal, boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Simone, fiquei muito feliz de ver as fotos que você mandou quando estava lá no estúdio gravando conteúdo. Falei assim, ai, gente, Simone tá com uma luz diferente. Você tá sempre animada, né, Simone? Mas eu senti uma vibe assim diferente, sabe? Feliz. Aí falei, que bom. E ela ficou toda bonita na foto, gente. Ah, obrigada. Realmente, né, quando a gente faz as coisas que a gente gosta, não tem motivo para não estar feliz, né? A gente tem que estar feliz, sim, né? Mas eu agradeço aí a sua percepção. Acho que é também do momento de vida, né? Acho que tudo isso você consegue captar aí a nossa energia, é isso. Tá vendo só, gente? Depois vou procurar saber a fofoca nos bastidores. Muito trabalho, crescendo, muito trabalho, isso é bom. Ai, que coisa boa. Você merece tudo de bom, que você realmente seja bem-sucedida em tudo quanto se empenhar. Porque eu sei que você faz, né, com muito profissionalismo e também com muito amor. E eu acho que essa é a combinação perfeita. Com certeza, com certeza. Acho que a vida é muito curta para a gente não ser feliz, né? A gente tem que fazer o que gosta e ser feliz, tá tudo bem. Que bom.
E Simone, que tema diferente, né? A gente está sempre conversando aqui sobre a pedagogia, sobre a psicologia, né? E de repente, cyber. Falei, meu Deus, e agora? A Simone tá vindo do futuro, né? Provavelmente ela embarcou do futuro para cá em uma máquina do tempo. O que será que a Simone vai trazer para a gente de conteúdo nesse mini curso? Eu fiquei bastante interessada. Então, realmente, né? A gente às vezes pensa assim, é uma coisa que vai acontecer lá na frente, né? Cyberpsicopedagogia, cyberpsicologia, cyberpedagogia, né? Mas, na verdade, a gente às vezes já está praticando isso, só não sabe que tem esse nome, né? Então, por isso a gente vem trazer aí um pouquinho de luz sobre isso, para entender um pouquinho o que seriam essas áreas, né? Quando fala que são novas áreas, elas são mais recentes, mas elas não são tão recentes assim. Esse termo mesmo ele é usado desde 1990, que ele vem sendo estudado, mas ele ainda é muito pouco estudado, sabe? Tem poucos trabalhos a respeito disso. E como eu já assisti as videoaulas, né, que você preparou, eu vi que muito do conteúdo que você traz hoje conversa com a abertura da 13ª Semana Rede Pedagógica, em que tivemos aqui a participação do doutor Cristiano Nabuco, que é coordenador do Laboratório de Dependências Tecnológicas do Hospital das Clínicas da Universidade. Hum. O que ele disse e o que você vai trazer para nós. Mas vamos primeiro falar dessa etimologia aí, dessa palavra, né? Cyber. Quando você falou, eu já imaginei uma coisa assim do futuro, eu imaginei uma coisa espacial. Aquele desenho dos Jacksons, né? Que é mais ou menos Sim, aquele esquema, bem do futuro. é verdade. Então, né? Quando a gente fala desse cyber, né? A gente às vezes não percebe, mas assim, nós estamos todos envolvidos nesse cyberespaço, que é o que a gente chama, né? Tanto a cyberpsicopedagogia, quanto a cyberpsicologia e a cyber, né, pedagogia, elas, na verdade, têm a ver com esse mundo que nós vivemos hoje conectados, né? Internet, redes sociais, e que, enfim, os avanços tecnológicos foram nos levando para esse lado, mas quando a gente para estudar essa ciência, porque hoje já é considerada uma ciência, vários cursos já estão oferecendo como disciplina também, então a gente consegue perceber que nós, seres humanos, mudamos também diante disso tudo. Às vezes a gente pensa que é a tecnologia que chegou e está diferente, mas a gente não se dá conta de que o nosso comportamento muda e tanto influencia quanto é influenciado por esse cyberespaço, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que a gente tem que estar tendo muito cuidado com o nosso eu real e o nosso eu virtual. Porque no virtual você pode ser tudo o que você quiser, né? Resta saber se você vai para o lado do bem, se você vai para o lado do mal, né? Então, assim, é uma questão bem, bem complexa de ser estudada. Mas a gente já tem estudos científicos que comprovam que realmente as pessoas mudam de comportamento quando elas estão num cyberespaço, assim, né? E o que a gente pode dizer que é cyberespaço? Cyberespaço é toda essa cultura digital e tecnológica que nos cerca. Então, quando você entra aqui, ó, nós estamos no cyberespaço, né? Você está aí no seu ambiente, eu no meu, todo o pessoal que está nos acompanhando, cada um num canto aí diferente do Brasil e até fora do Brasil, né? Mas estamos todos conectados, estamos nesse mesmo espaço, que é o nosso cyberespaço. Então, é um espaço mediado pela tecnologia e que as pessoas vão interagir, vão estabelecer relações. Uhum. E a gente vai, de fato, viver que tipo de vida, né? Como você está falando, uma vida paralela ou uma continuação, né, do mundo real? Eu sou uma entusiasta da internet, sabe? Eu uso a internet desde que ela chegou, assim, no Brasil, desde pequena. Quando eu ouvi falar, eu fiquei deslumbrada. Ficava no pé dos meus pais, a gente teve na infância computador, internet, discada, então eu acompanhei todo esse desenvolvimento da internet no Brasil, o uso dos celulares, eu já tinha desde novinha, então assim, eu sou suspeita para falar. Eu gosto muito de internet, não é à toa que eu estou aqui. Mas eu também reconheço que de fato a gente teve muitos prejuízos, principalmente de ordem social.
E eu reconheço também, até na minha própria rotina, né, que a gente vai, às vezes, cometendo excessos nessa utilização e muitas das vezes a gente precisa fazer pausa, reflexão e falar, não, peraí, agora já está me atrapalhando. Inclusive, quando a gente fala de desempenho cognitivo, né, Simone? Eu sou uma pessoa que sempre estudou muito, sempre fez muita leitura, mas olha, outro dia eu estava pensando, gente, será que é a idade ou é culpa da tecnologia? Porque aquela capacidade de leitura que eu tinha quando eu era adolescente, não tenho mais, Simone. Ai, meu Deus, você que é psicóloga, me responde. São os meus 37 anos ou será que eu já estou sofrendo as consequências do uso da tecnologia? Olha, pode ser, né, o uso da tecnologia, porque você está muito novinha ainda para estar tendo esse tipo de problema, né? Deixa isso para mim, para minha idade, mas para a sua ainda, tá? Eu posso dar uma desculpa às vezes quando eu esqueço. Ai, gente, eu tô velha, é minha cabeça. Mas você ainda não tá nessa fase, não. Fique tranquila, que com certeza o que está afetando é a exaustão que nós ficamos diante do dia a dia. Porque por mais que você pense assim, ai, mas eu tô usando, tô ali na frente de uma tela, tô vendo uma série, tô fazendo alguma coisa, mas você está usando toda a sua energia para isso. E aí, sem a gente se perceber, a gente entra num processo de exaustão mental mesmo, sabe? O que é essa exaustão mental? É muita informação no seu cérebro, muitas vezes você não consegue nem processar essas informações, e isso vai te dar um cansaço mesmo, né? E eu costumo dizer que o cansaço mental, a exaustão mental, ela é terrível, porque o cansaço físico, você deita, você dorme 12 horas ali, toma um banho relaxante, você acorda zerada. A exaustão mental, não. Você dorme, você acorda e você continua cansada. Então, por isso que hoje tem muita gente que fala assim, nossa, eu acordo já cansada. Sim, o seu cansaço, ele tá mental, ele não é um cansaço físico, né? Então, isso é muito comum acontecer. E essa questão da internet, não sei se você já observou isso, mas a gente fala assim, vou só entrar ver alguma coisinha, vou só dar uma olhadinha. Quando você vê, passou 1 hora, passou 2 horas, O né? tempo passa muito depressa, parece que o tempo não existe na frente do celular, né? É como se fosse um piscar de olhos, já anoiteceu, e você fala, meu Deus, ainda tô aqui. Isso. Por quê? Porque o prazer é imediato, sabe? O seu cérebro capta aquelas imagens assim, ah, que legal. Quantas vezes a gente vê as pessoas rindo sozinha pro celular, né? Tá ali se divertindo, vendo uma bobeira ali que não tem... Ela jamais pararia para ver aquilo, mas já que ela tá conectada ali, ela vai vendo tudo que vem consumindo, né? E é como eu falo sempre, né? A questão da inteligência artificial, ela tá ali te acompanhando e sabendo tudo que você gosta de ver, quanto tempo você fica parado naquela tela ali, e o algoritmo vai puxando mais informação daquela. Então, se você começa a ver ali um videozinho de bobeira, as pessoas caindo, tropeçando e tal, e você para ali para ver, o algoritmo, a inteligência artificial já fala, olha, ela gosta disso. E aí começa a mandar um monte daqueles videozinhos para você. Quando você vê, passou horas ali, você não se deu conta, né? E é o que as crianças também. As crianças, às vezes, os pais ficam bravos e tal, mas para a criança é um reforço positivo. Na hora, ela está assistindo ali, ela está interagindo, está gostando, ela quer ficar, ela quer mais. Quem que quer parar uma coisa boa? A gente não quer. Ninguém, né? Tá comendo. E realmente, Nossa, você quer parar? Não, você quer comer até acabar, né? É a mesma coisa com consumir conteúdo da internet. se de fato não fosse bom, né? Aqui, tô falando aqui do prazer mesmo, né? Se não fosse prazeroso, a gente não ficaria tanto tempo utilizando essas tecnologias, né? Elas realmente são sedutoras, elas sabem, né? O que o nosso cérebro gosta. Eu fixei até o comentário da Júlia Soares aqui, Simone. Ela fala, olha, eu não consigo decorar mais um número de telefone. Antigamente a gente sabia os números de telefone de cor, né? E agora a gente, se o celular descarregar, acho que eu não sei ligar para o meu filho, porque eu não sei o telefone dele de cor. É verdade. Olha, eu lembro assim que quando eu tinha 17 anos, meu primeiro emprego de carteira registrada foi num banco. E aí, no Banco Itaú. E aí, quando o cliente entrava na porta do banco, eu já sabia o número da conta do cliente. Sério? De cor, assim? Era aquele extratozinho que vinha naquela impressora, eu esqueci até o nome, matricial. Matricial. Uns buraquinhos assim do lado do formulário. Eu já pegava, quando ele chegava no balcão, eu já entregava. E ele falava assim, nossa, você já decorou o número da minha conta? Eu sabia o número da conta de todos os clientes que iam sempre buscar o extrato no banco, né? Hoje em dia, às vezes, para falar o número da minha conta, eu tenho que parar e pensar, peraí,
da minha conta, porque eu, às vezes, não consigo lembrar, né? Então, assim, naquela época, o que eu não tinha celular, eu não tinha telefone, eu estava ali trabalhando presencialmente e eu ia decorando o número da conta dos clientes. Hoje em dia, como eu te falei, às vezes não dou conta de saber o número da minha conta. Tem conta minha que eu não tenho, não sei, eu tenho, tá tudo anotado. Ah, imagino. E as senhas, né? Porque antigamente a gente não tinha que ter tanta senha, né? No máximo uma senha do banco e olhe lá. E aí a gente tem tantas agora que fica realmente difícil de administrar. E assim, decorar celular não seria um problema, não é uma informação tão essencial para a gente decorar o número de todo mundo. Mas se isso está afetando a nossa memória, a nossa capacidade de processamento de informações, vai afetar o nosso desenvolvimento pessoal e profissional, não é, Simone? Sim, com certeza. Porque o que que acontece? A nossa memória, ela é como a memória de um computador. Ela tem uma capacidade de armazenamento, né? Então, assim, o que que acontece hoje? Você, como tem muito fácil o número do celular, você pega o seu próprio celular e coloca lá, filho, marido, não sei o que, você já liga para quem você precisa ligar, e aí você não ocupa um espaço na sua cabeça que seria para isso. Então, esse espaço é ocupado por outras informações que você tem. Muitas vezes são informações que nem são tão relevantes, mas que você jogou lá na sua memória, foi lá para a memória de longo prazo, ela cristalizou dentro da sua memória e você acaba não tendo espaço para outras coisas. Por isso que às vezes eu falo assim, olha, quando a informação não é importante, eu nem me preocupo com ela, porque senão eu sei que eu vou acabar a minha memória de curto prazo, vai jogar ela para a memória de longo prazo e vai ocupar espaço. Então eu seleciono muito bem com o que eu quero ocupar o espaço da minha memória, né? Porque esse armazenamento ele também acontece de forma involuntária, né? Quem dera a gente pudesse escolher, olha, isso eu quero gravar, não, isso aqui não precisa, não grava. Ah, isso eu quero memorizar, não, isso aqui não precisa. A gente acaba memorizando o que nem precisava. Como, por exemplo, aquelas musiquinhas chiclete, né, Simone? Que basta ouvir 2 vezes, não sai mais da nossa cabeça. Um bom exemplo, né? E quando a gente fala de memória, a gente tem aí, né? Eu vou falar, são muitos tipos de memória, mais de 20, mas eu vou falar de dois, que é para a gente entender um pouquinho melhor, né? A gente tem um tipo de memória que a gente chama de memória fluida, e a gente tem um outro tipo de memória que a gente chama de memória cristalizada. Então, assim, a memória fluida, a memória cristalizada, desculpa, é aquela que a gente vai aprendendo ao longo da vida, não só com a educação formal, mas tudo que você vai vivendo no seu dia a dia, você vai aprendendo e ela vai ficando cristalizada na sua memória. É como se fosse um grande banco de dados, né? E hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem utilizado muito pouco da nossa memória cristalizada, porque você precisa de uma coisa que você tem dúvida, que você faz o quê? Você corre na internet para ver o que é aquilo, né? Qualquer informação tá a um clique da sua mão. Você não precisa mais fazer uma pesquisa grande para poder descobrir aquilo. Aquele processo que você fazia para pesquisar, para entender o que era e tal, ele acabava se cristalizando e ficava uma memória cristalizada, um conhecimento que se tornava uma memória cristalizada. Hoje, como é tudo muito rápido, você tem uma dúvida, você corre lá, você já tem essa informação. As pessoas têm dado cada vez menos importância para a questão da memória cristalizada, mas ela é tão importante quanto a fluida, né? E hoje, o que a gente avalia, e principalmente nas avaliações neuropsicológicas, a gente tem encontrado muito, que as pessoas têm uma memória fluida maior do que a memória cristalizada. O que é a memória fluida? É aquela que te dá a possibilidade de executar alguma coisa. Você tem um problema no seu trabalho, como é que você vai resolver? É a sua memória fluida que vai buscar a informação para que você solucione aquele problema, né? E como também tem sido cada vez mais valorizada a memória fluida, tanto no mundo do trabalho quanto, né, no seu dia a dia, as pessoas envolvendo mais a memória fluida. Mas a gente tem sim que começar a preocupar também com essa memória cristalizada, porque uma hora ela faz falta, né? Faz falta com toda certeza. E para a gente seguir aqui falando sobre essa cyberpsicologia, né, que é o tema de hoje, aplicada à educação, eu fixei o comentário da Maria Rosângela. Olha, meu neto tem 8 anos e ele só fica quieto quando está na frente do celular. Vamos comentar, Simone, trazendo aí essa temática? Vamos sim, né? Então, olha só, essa questão do uso das telas aí com as crianças, a gente vem falando aí há muito tempo, né? Que ele tem que. Primeiro, assim, criança até 2 anos, o netinho dela já tem 8, né? Mas criança até 2 anos, ele não tem que ter acesso nenhum à tela, né? E a gente vê o quê? A mãe tá amamentando, às vezes, e coloca lá a tela para a criança distrair. A mãe tá dando uma papinha e coloca a tela. Não deveria ter contato com as telas até os 2 anos, né?
Por quê? Porque ainda tem uma formação neuronal aí muito incipiente. Ele não passou pela primeira poda neuronal ainda, que acontece aproximadamente aos 2 anos de idade. Então, não é adequado para o cérebro dele aquela informação que ele está recebendo. Mas a gente vê que a sociedade, né, ela encontrou nisso uma forma de ter controle sobre a criança, né? Antigamente, chupeta, tudo dava chupeta. Hoje em dia é a tela, tudo dá a tela para a criança ficar quieta, né? A partir dessa idade, a tela, a introdução do uso da tela, ele tem que ser gradual. Então, assim, tem que ter limite, tem que ter regra. Então, olha, você pode usar, sim, uma criança de 8 anos aí, aproximadamente de 1 hora a 1 hora e meia por dia, mas tem que ter todos os combinados. E os pais não podem ceder. Por quê? Porque a criança, quem põe o limite é o pai. Né? Porque o pai já tem maturidade cerebral para fazer isso. A criança não, a criança vai tentar chantagear, ela vai tentar chorar, ela vai ficar sem comer, ela vai tentar todas as ferramentas que ela tem para conseguir aquilo que é o objeto dela de desejo. Agora, os pais é que tem que ter esse controle. Então, quando os pais começam a dar, ai, chorou, toma. Ah, não, vai fazer birra, tá aqui. E a criança, ela começa a dominar pais. E aí é o grande problema, porque aí realmente a criança começa a ter uma dependência das telas e ela não consegue ter um desenvolvimento saudável como outras crianças que não têm tanto acesso à tela. Pois é, Simone, eu acho que já não dá mais para a gente alegar desconhecimento. A gente sabe que não pode ser um tempo maior do que geralmente as crianças utilizam. Mas na hora de colocar em prática é muito difícil, né? Eu vou fazer aqui a meia-culpa, eu sou mãe também, educadora, e às vezes eu fico assim, ai meu Deus, casa de ferreiro, espeto de pau, porque meus filhos, eles também adoram tecnologia e certamente usam as telas mais tempo do que deveriam. Aí sempre tem aquela coisa assim de que também está usando para estudar, aí se mistura, né? É uma pesquisa, é um jogo, aí até a própria escola tem uma plataforma onde você vai ver as atividades, onde você vê o horário de sala, até o horário de aulas do meu filho, ele tem salvo, tipo um print no celular, então vai arrumar a mochila, ele procura o print. Eu até imprimi, coloquei na geladeira, mas já sumiu, então ele corre lá no celular para olhar o print, para arrumar a mochila. E a gente não consegue, na prática, às vezes, realizar, porque depois que esses hábitos se estabelecem, fica muito difícil mudar, né? Às vezes eu fico pensando assim, poxa, se eu soubesse, eu acho que eu não teria deixado usar era nada. Será que eu tô sendo muito radical? Sim, a gente não é assim também, né? O que a gente tem também, que você falou e que eu acho importante a gente destacar, né, Érica? A questão do uso das telas e da internet, da rede, das conexões para fins pedagógicos, né? Isso ele é considerado fora desse horário que as crianças têm acesso à rede de forma geral, entende? Por quê? Porque ela é uma tecnologia educacional. Então, as plataformas que ele está utilizando, as atividades que ele está desenvolvendo lá, foram atividades pensadas para isso. Então, ela tem todo a construção do conhecimento que ele vai fazer. A diferença entre tecnologia educacional e essa tecnologia que nós usamos para se divertir, para assistir um YouTube, que seja de um desenho, que seja um filme, que seja, enfim, seja uma coisa para diversão, qual que é? É a questão do planejamento mesmo. Como é que foi feito aquele planejamento daquela atividade, né? A tecnologia educacional, ela é muito válida, ela tem ajudado a gente muito. Olha só o período da pandemia, se não fosse a tecnologia educacional, o que teria sido? Né? Se já foi ruim, imagina como é que isso teria sido sem acesso a isso, né? Então, ela é muito benéfica. O que a gente fala, o que a gente fala que prejudica é quando estamos acessando uma coisa que é só para ter informação. Quando a gente fala da pirâmide do conhecimento, então a gente tem assim, né, como se fosse realmente uma pirâmide, a base dela é só informação. E o que esse acesso dessas crianças, né, dessa forma para se divertir, como se fosse um entretenimento, ele está só na informação. Então, a criança está recebendo um monte de informação, mas isso não está virando conhecimento. Quando a gente olha para a pirâmide do conhecimento, aí tem a informação, aí mais acima a gente tem, né, antes da dados, desculpa, a informação, aí a gente tem o conhecimento, que é o quê? Quando essas informações que ele recebe são transformadas em conhecimento. E é esse o papel da tecnologia educacional. É realmente
dar a informação, mas construir o conhecimento com aquela informação. Quando a gente está usando para se divertir, não. É só informação que está vindo no seu cérebro e você acaba não tendo, não forma conhecimento, não constrói conhecimento, né? Então, quando é essa questão do uso educacional, não tem problema nenhum. Muitas escolas já adotam até o tablet como forma de livro didático. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque aquele material que está lá, ele foi desenvolvido para isso, para construir conhecimento. Então, não há, digamos assim, o benefício ou o malefício está no meio, ele está na finalidade. Qual o fim que eu estou usando isso, sabe? É igual a gente fala na questão da educação. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com a tecnologia e esquecem do fim, que é o quê? É o processo de ensino-aprendizagem. Mas a tecnologia, ela é o meio. Então, dependendo de como eu vou usar isso, eu vou realmente construir conhecimento ou eu só vou encher a cabeça da criança de informação que não vai servir para nada. Tem razão. E mais do que nunca a gente vai precisar desenvolver, né, nos alunos, nos filhos e até em nós mesmos, competências como as que o Dr. Lino de Macedo trouxe ontem, né? A da autogestão, por exemplo, né? A questão do autocontrole, dessa self-disciplina, sabe? Como que eu vou me policiar para eu fazer um uso, né, funcional da tecnologia. Se eu peguei o meu celular, por exemplo, para fazer uma verificação de trabalho, eu preciso ter ali autocontrole para não entrar no Instagram, não entrar no TikTok, ou não ir checar a todo momento mensagens de WhatsApp, porque senão eu vou perder a noção do tempo. Como a gente já falou aqui, né, Simone? Então, assim, como que a gente pode desenvolver essa competência? Porque é bem complicado, né? Até nós, adultos, a gente acaba se distraindo muito. Porque a gente, adulto, eu não sei você, né? Por exemplo, eu uso muito o celular. Muito. Mas, assim, eu faço a gestão da minha casa e dos filhos pelo celular. É um horário, uma marcação de consulta médica, um confere, né, se tá tudo bem, etc. Eu trabalho, né, com e-mail, celular. No meu emprego são vários os grupos de WhatsApp para tratar de diversas finalidades. As reuniões, mais do que nunca, são online. Às vezes o meu controle de vida pessoal, assim, uma listinha de compra, tal, tá no celular também. Será que mesmo assim não precisa ter limite? Porque é um uso funcional. Mas às vezes parece que a gente fica assim, parece que passou um caminhão por cima da gente no final do dia. E realmente não dá para falar que é cansaço físico, porque eu não sou atleta. O exercício físico nunca foi meu forte. Tudo tá no celular, tudo é tecnologia. Como é que a gente vai conseguir dar uma equilibrada nisso, hein? Porque para fins de trabalho, eu acho que a gente já tá assim, atolado de utilizar a tecnologia. Os professores também, tudo deles é computador, computador, né? Como é que faz? Então, né, quando a gente fala dessa questão do uso do trabalho, ele vai ser a mesma questão da tecnologia educacional. É uma coisa que você precisa para executar a sua atividade. E cada vez mais, o cyberespaço nosso, ou seja, a nossa cultura digital, ela nos leva para isso e cada vez mais. E não tem volta, tá? Não adianta falar, vai voltar a ter agendinha de papel, vai voltar a ter... Não, não vai, nada disso. Não vai. Eu tentei voltar com a agenda, Simone, mas não funcionou. A gente tem que começar a ter momentos, eu costumo falar que é a faxina mental, sabe? Igual você não tira um dia para fazer uma faxina na casa, né? A gente tem também que ter os nossos momentos de faxina mental, onde você fala, olha, hoje, por exemplo, um sábado, hoje eu não vou me desligar do celular, eu não vou olhar o celular, eu vou fazer minhas atividades, eu vou sair para fazer uma caminhada, eu vou fazer uma atividade física, né? Eu observo muitas vezes na academia, as pessoas estão fazendo atividade física e estão ali no celular, né? Então, assim, desliga naquele momento, né? Desliga. A gente precisa se policiar para isso. Olha, meu marido, ele costuma falava uma coisa, né? Inclusive, faz tempo que ele não fala isso. Ele falava uma coisa que eu ficava muito chateada, mas que é a pura verdade, né? Às vezes, sei lá, eu colocava um almoço na mesa e pegava o celular para responder alguma coisa. Ele falava assim, você não é cardiologista, ninguém vai morrer se você não responder agora. Almoça primeiro, depois você responde. E eu ficava irritada, eu pensava, ele não entende as minhas necessidades, né? Quero responder rápido e tal. E aí, mas hoje eu vejo como que realmente, né, é importante.
ninguém vai morrer se eu responder agora ou daqui 15 minutos. Então, eu vou almoçar, depois eu respondo, né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com isso. E você vai ver que quando a gente começa a se policiar isso, não, eu estou fazendo a minha atividade física, eu não vou olhar o celular agora, eu vou cuidar do que eu estou fazendo. Depois, na hora que eu parar, eu olho, né, e respondo. Como que isso vai fazendo bem para a gente depois, sabe? É qualidade de vida. Às vezes a gente não percebe, mas você fica conectada 24 horas por dia, você não tem tempo nem para relaxar, para o seu cérebro descansar, para você curtir alguma coisa que você possa fazer, sabe? Então a gente tem que sim se policiar, a gente tem que se educar, né? O comportamento a gente modela. Né? Então, assim, vamos modelar os nossos comportamentos. Porque a gente fala assim, mas eu já estou acostumada, eu não consigo imaginar. Assim. Vamos mudar, vamos modelar esse comportamento, a gente consegue. E quando a gente começa a ganhar qualidade de vida, você vai ver que essa exaustão mental, ela vai acalmando, porque aí é uma quantidade menor de problemas que você coloca na sua cabeça, no seu cérebro, né? Informações, quanto menos informação ali para você dar essa relaxada é bom, é importante. A gente pega muitos casos de pessoas com depressão, TDAH, com vários tipos de transtorno e tal, e que a gente trabalha com a pessoa a desintoxicação da internet, das redes. E isso faz bem, sabe? A pessoa fala, olha, nossa, eu tô conseguindo respirar, eu tô conseguindo olhar as árvores quando eu vou fazer uma caminhada. Antes eu não conseguia olhar as árvores, eu estava o tempo todo caminhando e ali no celular, né? Então a gente tem que, sim, modelar o nosso comportamento e sempre lembrar que o comportamento da criança é o quê? É uma imitação do adulto, né? É uma imitação do adulto. A criança está ali observando. Se o pai fica o tempo inteiro no celular, a criança também quer, né? Eu vi um caso interessante, eu ri muito. A gente estava na clínica há um tempo atrás e o pai esperando com a criança e o pai começou a usar o celular e o filho falou, eu também quero. Aí o pai falou assim, eu estou trabalhando. Ele falou, eu também vou trabalhar. Né? Então, assim, para ele, ele não estava entendendo o que era, mas, uai, se pode para trabalhar, então me dá aqui que eu trabalho também, mas eu quero o celular. Então, certíssimo. A gente perde o argumento, né? Porque realmente, quando eu questiono, por exemplo, o comportamento dos meus filhos em casa, que já são rapazes, né? Eles falam assim, mas você tá sempre no celular. Eu falo, poxa, mas eu tô trabalhando. Aí eles falam assim, mas a gente ainda não trabalha, a gente tem as nossas coisas. Tudo é muito importante para eles também, não é verdade? É verdade, né? Então a gente tem que dar o exemplo, né? Se a gente quer cobrar alguma coisa, a gente tem que dar o exemplo. Não adianta você. É aquela questão, tem até um dito popular que fala assim, né? Que as palavras comovem, mas o exemplo arrasta. E é isso mesmo. Se você quer dar o exemplo, você tem que fazer para que ele possa imitar, que ele possa copiar, né? Verdade. E, Simone, olha só, às vezes, como nem sempre, né, as famílias estão conseguindo fazer esses ajustes ou ainda não chegaram, né, a esse ponto de reflexão, a escola acaba sendo o único momento detox na vida das crianças e dos jovens, né? Porque o único lugar em que ele precisa guardar o celular, por exemplo, é na escola. Aí, que tipo de comportamento aflora bem nesse momento em que ele é privado daquilo que ele tanto gosta de fazer? Como é que você analisa aí? Eu acho que o sentimento que melhor representa isso é a frustração, a frustração. Por quê? Porque ele deposita toda a felicidade dele naquele uso daquele celular, ele só vai ser feliz, né? Igual a gente às vezes escuta a criança falar, eu vou morrer se eu não tiver mais internet. Não vai morrer, não é assim, mas para eles é como se fosse, eu vou morrer, né? Então eles depositam toda a felicidade deles no uso daquele aparelho e quando ele é podado, quando ele é limitado, que ele não pode isso, ele vai aprender, vai ter aí essa sensação de frustração. Mas, como eu digo, todas as emoções precisam ser vivenciadas, né? Às vezes tem pai que faz tudo para o filho não ter uma frustração. Ele precisa passar por certas frustrações na vida para aprender a lidar com isso, senão ele não vai conseguir lidar com isso, né? Eu faço tudo para o meu filho não ter medo. Ele vai ter que ter um certo medo. Por quê? Porque o medo é o que nos protege, a sobrevivência. Se a gente não tiver medo, você sai atravessando uma rua sem olhar, você se coloca em situação de risco. Então, todas as emoções, elas precisam ser vivenciadas. Para quê? Para que a criança aprenda a fazer o controle emocional, o gerenciamento dessas emoções. Se ele nunca viveu aquilo, ele não vai saber lidar com aquilo. Então, ele precisa, sim, passar por momentos de tristeza. Tem momentos que a gente precisa deixar o filho, às vezes, quebrar a cara, porque você já falou, e ele não, ele quer fazer daquele jeito, deixa ele fazer para ele ver que não vai dar certo. E aí ele vai começar a repensar isso. Então, não adianta querer viver as experiências pelo filho.
filho. Tem que orientar e ajudar para que ele tenha o equilíbrio para lidar com esses desafios. Uhum. Em contrapartida também, a Juliana Rafaela está dizendo aqui, ó, nem sempre a escola é um momento detox. Uhum. Na escola, os alunos levam o celular. Na hora do intervalo, eles usam o telefone ao invés de socializar com os colegas. Na escola do meu filho, todo mundo leva. Então, meu filho leva também. E aí, Simone, qual que é a sua opinião? Olha, realmente, e o que ilustra isso, a rede pedagógica postou, eu não sei se vocês postaram ontem ou hoje, um feed que tinha uma imagem das crianças em 2003, num recreio de uma escola, todo mundo brincando, e agora, 2023, as crianças todas embaixo da árvore, cada um com o seu celularzinho ali, tic, 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 né? Vocês postaram, eu vi, a hora que eu vi, eu falei, nossa, isso aqui representa tão bem, né? Infelizmente, é isso que a gente tem vivido. E por isso que a gente tem crianças cada vez mais com dificuldade de interação social, crianças que não sabem conviver com o outro, não desperta empatia. Por quê? Porque ela não precisa conversar, interagir com o outro, ela está interagindo com a tela. E ali nesse cyberespaço, ela é o que ela quiser, ela faz o que ela quiser, né? Então, assim, isso é muito difícil, isso é muito preocupante. A gente tem sim que encontrar meios de motivar essas crianças a ter outro tipo de comportamento também. Não que eles não possam ter isso, sabe? Mas é o ponto de equilíbrio que precisa achar. Excelente, porque senão a gente vive só o avatar. Não tem muito essa palavra também, Simone, agora? Só o avatar. Né? E isso é muito complicado. As crianças entram nos jogos, por exemplo, criam os avatares, e ali eles têm superpoderes, eles podem tudo, eles podem. E aí, quando chega na vida real, de repente, sei lá, ele não quer comer alguma coisa e a mãe tá forçando, ele não quer ir dormir e a mãe tá dizendo que é o horário dele dormir. E aí ele acha que não, que ele pode enfrentar, que ele pode, né, lutar contra isso, sendo que são questões de sobrevivência, né? Então é muito complicado você colocar na cabeça dessas crianças o que é o real e o que é o virtual, né? E, inclusive, como a gente falou aí, até eu falei na videoaula, a gente tem muitas pessoas que acabam se aproveitando dessa fragilidade, né? Por quê? Porque se escondem por trás de uma tela para aliciar uma criança. Essa semana agora nós tivemos, né? Dia 18 foi o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Então, as redes sociais, a internet, de forma geral, tem sido cada vez mais utilizada para isso, né? Para causar realmente, para cometer crimes contra crianças e adolescentes. E isso é muito preocupante. Por isso que a gente sempre fala, né? Olha, o uso das telas, o uso do computador tem que ser sempre vigiado por um adulto, tem que ser intermediado por um adulto, né? Dependendo da sua criança, coloque os filtros. A gente sabe, né? Piaget traz muito isso para a gente, do desenvolvimento biológico, como é importante as fases do desenvolvimento. E aí, às vezes, a criança ela não está numa fase ainda e ela está tendo acesso a conteúdos inapropriados para aquela fase que ela está. Então, isso é negligência, né? Os pais que deixam isso acontecer é negligência. Então, a gente tem que estar cuidando disso muito, muito, para que realmente a gente proteja as nossas crianças. Tem toda a razão. Simone trouxe aqui um ponto essencial, que é a questão da segurança, né? A cibersegurança, né? Aqui as nossas crianças e jovens estão submetidos quando utilizam as tecnologias, né? Elas podem, de fato, serem aliciadas, podem sofrer abuso de toda ordem, foram as questões psicológicas que vão aflorar, né? E não serão tratadas, acompanhadas. A gente falou aqui do avatar, que geralmente é uma representação, né, ideológica de como gostaríamos de ser, tem a questão da autoestima. Nossa, Simone, é assunto para uma vida inteira aqui na rede pedagógica, porque realmente eu vejo como uma teia. Cada coisinha que você fala vai puxando assim na minha cabeça um mapa mental com milhares de ramificações. A gente poderia discutir sobre muitas coisas aqui. Até gostaria de comentar também, porque eu acho que é importante, essa questão da segurança afeta também nós adultos e também os idosos, né? Eu tenho visto cada vez mais, e aí vou levantar até uma questão de gênero, mulheres que levam golpes financeiros, né? Porque se envolvem de forma afetiva na internet com pessoas que não são o que dizem ser, né? E que prometem mundos e fundos
com base em algumas fragilidades emocionais que as mulheres têm, né? A solidão, a depressão e etc. E como nós aqui na Rede Pedagógica somos uma comunidade essencialmente feminina, eu gostaria que você falasse sobre isso também, a mulher na internet, né? E também a questão do idoso. Porque, gente, eu fico chocada com a quantidade de golpe do Pix que a gente está tendo atualmente. O pessoal está perdendo muito dinheiro. Uhum, sim. E olha só, como você falou, citou agora, né, Érica, a questão do golpe do Pix, agora já tem, não sei se você sabe, mas já tem agora uma versão mais moderna, que a inteligência artificial está conseguindo fazer gravação com a voz da pessoa e Fiquei mandando. sabendo. Então eles entram nas nossas redes sociais, pegam vídeos que a gente tem e tal, conseguem capturar a nossa voz, né, pegam essa da voz e tal, em todos os detalhes aí que compõem essa voz, e montam a voz. E aí eles conversam com as pessoas né, como se fosse realmente. Falam, olha, mãe, sou eu. Se eu Sim. ouvir a voz da minha filha, eu com certeza vou falar. Não, filha, pode deixar. Antes a gente achava que um áudio resolveria essa questão da segurança, agora a gente sabe que não, né? Mas antes de você comentar mais sobre isso, eu queria aqui me desculpar com doutor Akiva Rubinstein, que ele falou assim, essencialmente feminina, quando eu falei da rede pedagógica, acho que eu não usei o termo correto. Na verdade, na rede pedagógica, o público é predominantemente feminino. A gente tem uma participação maior das mulheres aqui na rede pedagógica, acredito que por questões até sociais, que na profissão da educação infantil e anos iniciais nós temos mais mulheres exercendo, né, a atividade docente. Mas todos vocês são muito bem-vindos aqui, tá bom? Doutora Akiva Rubinstein. Que bom que você faz parte da rede. E nós precisamos dessa colaboração e dessa participação dos homens também, né? Então, assim, é muito bacana. Eu acho que é a diversidade que nos compõe que vai fazer toda a diferença na transformação social, né? Na transformação do mundo. Então, os homens também são muito bem-vindos, né? Então, realmente, agora, essa questão que você citou, que você falou assim, olha, tem até uma questão de gênero também, né? Na questão dos golpes, de questões emocionais, envolvendo questões de relacionamento amoroso mesmo, né? E eu acho até que seria bons assuntos aí para várias pesquisas aí, o pessoal que estava fazendo mestrado, doutorado, pense em pesquisar isso, que eu acho que é um bom tema, né? Porque realmente o que a gente vê é um número muito maior, né, de mulheres sofrendo golpes, né, por meio digital, relacionados a essa questão aí do relacionamento amoroso. Pode ser, isso aí é um achômetro, tá? Não tenho dados científicos para falar sobre isso, mas pode ser sim, né? Que devido à grande carga de trabalho da mulher, porque a gente sabe que mesmo hoje a gente tendo muitos homens que colaboram muito, que fazem a parte deles, né? Porque eu sempre falo, olha, o homem não ajuda a mulher, ele faz a parte dele, né? Porque ele também mora na mesma casa, ele também é pai, ele tem a parte dele para fazer. Então, isso não é uma ajuda para a mulher, isso é a parte dele. A gente sabe que hoje tem um número muito maior de homens que fazem a sua parte, né? Mas a grande carga mesmo de trabalho, jornadas de trabalho durante o dia, e tem que dar conta disso. E às vezes elas acabam ficando mais carentes, e nessa carência elas acabam sendo vítimas, sendo mais vulneráveis a essas questões. Então, entra uma pessoa que se diz ser um homem, que está apaixonado por ela, que promete, né, mil coisas e tal. Esses dias eu vi uma senhora, uma idosa, que achava que estava namorando com aquele cantor Bruno Mars, aquele cantor americano, né? E ele pedindo dinheiro para ela. Você imagina se o Bruno Mars ia pedir dinheiro para vir ao Brasil conhecê-la, né? Um milionário, né? Mas a pessoa, ela se vê tão envolvida naquilo que ela acaba caindo no golpe, né? E tem, inclusive, hoje, né, muitas mulheres indo para a justiça realmente recorrer sobre essas questões patrimoniais. Então, a gente chama isso de violência patrimonial contra a mulher, né? Que são pessoas que acabam caindo nesses golpes por questões realmente de relacionamentos amorosos, né? A gente vê, às vezes, homens, mas é um número maior de casos que aparece. Eu não sei se não é notificado, se os homens ficam com mais vergonha de dizer que sofreu um golpe desse. Eu não sei. Esse seria um bom tema aí para estudo, né? Mas a gente realmente tem que estar muito atento, porque nem tudo que a gente está ouvindo ou que está vendo é real. A gente tem que hoje
né, é checar essas informações se realmente elas são verdadeiras, né? Com tantas fake news também, as pessoas acabam, né, se envolvendo e acham que aquilo é verdade. Então, é realmente uma situação complicada. A gente tem que estar sempre muito ligado, olha, as redes sociais, a internet, a tecnologia digital é maravilhosa, mas ela é só um meio para que eu consiga trabalhar, que eu consiga estudar, que eu consiga construir conhecimento, ou até mesmo que eu consiga me divertir, pode ser um entretenimento. Tudo, né, com cautela, mas sempre pensando muito nisso, sabe? O quanto eu estou me expondo, né? O quanto eu estou deixando os meus dados vulneráveis, o quanto realmente esse meu amigo virtual que eu conheci pela rede é real, eu já tive a oportunidade de vê-lo, de conhecer, né? Então a gente precisa ter mais garantia, sabe? Eu acho que as pessoas acabam confiando demais no que vê pela rede social, e esse é o grande, né, perigo. Verdade. Tá tudo muito desenvolvido nessa área também, né? Para o bem e para o mal. Como Sim. a Simone disse, a inteligência artificial confunde. É fácil até uma pessoa bem esclarecida como a gente cair em um dos novos golpes que estão aí pela internet. Então, segurança, a gente precisa estar atento por nós, pelos mais novos e, como eu disse, também pelos mais velhos, que também são vulneráveis quando o assunto são, né, as redes sociais, aí as novas tecnologias, principalmente quando envolve dinheiro, né, Simone? É verdade, né? Os nossos idosos, eles acabam ficando mais expostos a essas coisas porque, primeiro, não tem aquela malícia, né, digital. Eu acho que eu sempre falo assim, a gente tem que ter malícia digital, né? Por quê? Porque, assim, as pessoas, por exemplo, as pessoas mais jovens, como você que falou, que já desde a sua infância já tinha internet, já tinha computador e tal, que são, e os que estão nascendo agora, que são os que a gente chama de nativos digitais, são pessoas que já nasceram e aprenderam a usar a internet e vai muito bem. Eu não, eu sou uma imigrante digital. Eu nasci num mundo que não era digital, não tinha nada digital. Depois que eu estava adulta, eu tive que me adaptar, eu tive que aprender a usar computador, eu tive que, né, me virar. E até hoje sofro, às vezes, estou fazendo alguma coisa ali, nossa, um sofrimento para fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu não tenho a mesma expertise tecnológica que os jovens têm. Mas imagina assim, os mais idosos, por exemplo, a minha mãe, né? Minha mãe é uma pessoa que ficou com pavor, porque ela não conseguia aprender a usar o WhatsApp. Então, ela não tem esse acesso. Mas ele é também uma ferramenta que pode ser para o bem desses idosos. Eles podem se socializar, estudar, conversar com amigos, parentes distantes, né? Então, ela abre uma porta de possibilidades. Mas a gente também tem que estar sempre orientando, porque eu costumo dizer que quando a gente tem um idoso em casa, é como se você tivesse uma criança. Você é responsável também por esse idoso. Então, você precisa estar fazendo também o monitoramento, orientando, instruindo, né? Até mesmo comentando, olha, aconteceu tal golpe e tal, para a pessoa ficar mais atenta também. Então, esse papel de direcionador, de norteador, né, de como esse idoso vai usar essas redes sociais, ele passa também aqui pelos adultos que estão na casa e que podem dar esse suporte aos idosos. Verdade. Olha, Ritinha Carvalho colocou aqui, eu me preocupo com a minha mãe. Ela tem 89 anos e está no WhatsApp. E a Gabriela exclamou, gente, a minha avó está no WhatsApp. Ah, Gabriela exclamou aqui, né? que bonito. E realmente, que bom que ela está, né, Gabriela? Assim, vocês podem certamente se comunicar mais, mas é preciso ter atenção aí a respeito dessas questões de segurança. Pessoal, esse foi o primeiro bloco, né? Foi a nossa primeira live aqui desse mini curso Cyberpsicologia, Cyberpsicopedagogia com a doutora Simone Lavorato. O assunto tá muito bom. Eu sei que a gente ficaria aqui direto, porque existem vários aspectos sobre isso que a gente pode conversar. Mas a Simone, como eu disse, gravou em estúdio uma super videoaula para vocês, onde de forma bastante didática ela fala sobre esse tema, né? A cyberpsicologia. Então, ela fala dos elementos, ela traz as questões, uma exposição interessantíssima sobre o assunto. Esse material em vídeo vai ser disponibilizado agora no YouTube da Rede Pedagógica e a gente vai retornar ao vivo para um segundo momento aqui no Instagram. Posso contar com vocês para esse segundo momento. Não deixem de retornar, porque o segundo bloco promete ser ainda melhor que esse primeiro. E para a gente registrar aqui esse momento que foi muito agradável, muito interessante, quero convidar todo mundo a fazer um print da tela. Vou desativar aqui os comentários. Vamos fazer um print
Aqui eu e a Simone, vocês colocam aí nos stories do seu Instagram, né? E marca @rede pedagógica, @Simone Lavorato. Não é isso, Simone? Isso, Simone.Lavorato. Tem o pontinho, ó, Simone.Lavorato. Marquem a Simone também no Instagram. Aproveitem para segui-la nas redes sociais, porque ela sempre traz muito conteúdo bacana nessa área, tá? Olha o passarinho. Pronto. Quem não conseguiu fazer o print agora não tem problema, pode printar enquanto a gente está encerrando aqui também. Deixa eu só verificar de quanto tempo vai ser o nosso intervalo aqui com a produção. Quanto tempo tem a primeira videoaula da Simone, por favor? Vamos checar aqui para a gente marcar o nosso tempo certinho, tá, pessoal? Vamos fazer um intervalo de meia hora. A gente retorna ao vivo às 20h30. Enquanto isso, encontro vocês lá no YouTube da Rede Pedagógica. Simone, um beijo. Até mais, tchau. Essa foi a primeira parte, então, gente, desse mini curso super interessante, né? Cyber Psicopedagogia, onde a gente está falando aqui de comportamento, de segurança digital, do uso das telas, computadores, né? Que tem tudo a ver com o assunto nuclear aqui da nossa semana, que é educação proativa. Afinal de contas, como que a gente vai desenvolver uma educação proativa, né, num cenário, num contexto em que as pessoas utilizam tanto a internet, tantas tecnologias, e que a gente começa a observar, inclusive, alguns prejuízos relacionados a isso, né? Então, é por isso que a gente trouxe também essa temática dentro da nossa programação, porque é uma temática, assim, emergente mesmo. A gente precisa falar sobre isso, tá todo mundo sentindo na pele, tá todo mundo vivenciando isso em casa, no ambiente de trabalho, né? O uso exagerado da tecnologia, o uso disfuncional da tecnologia, como que a tecnologia e principalmente a internet e as redes sociais estão afetando o comportamento. E não só o comportamento das crianças e adolescentes, né? Eu convido vocês a fazerem uma autorreflexão. Como é que as tecnologias, redes sociais e internet estão afetando o meu comportamento, os meus relacionamentos? Porque se a gente não conseguir fazer um ajuste pessoal, a gente não tem condição de ensinar e de dar lição em ninguém. Então a gente começa no eu, tá? Como que eu tô lidando com isso? Que tipo de pessoa eu sou atualmente? Que uso eu faço das tecnologias, redes sociais e internet? Depois você amplia um pouco e analisa a sua família, principalmente se você é pai, mãe, responsável, né, por um núcleo familiar. Então você vai avaliar como é que tá a tua relação com o seu companheiro, por exemplo, ou companheira, né? Como é que tá essa relação entre os filhos, como que a sua família se comporta, né, fazendo uso das tecnologias, internet, rede social. Depois você pode ver um entorno maior, pode fazer essa análise na sua escola, junto com seus amigos e na sua sala de aula, que é papel do professor também refletir e orientar os alunos e as famílias dos alunos a respeito disso. Mas a primeira reflexão e as primeiras mudanças comportamentais precisam ser pessoais, nossas, né? Então, vamos refletir sobre isso e vamos principalmente buscar mudança. A Simone deu algumas sugestões, né? Vamos deixar o celular fora da mesa de refeição. Gente, essa já tá até batida, né? A gente fala, mas às vezes não aplica. Vamos ficar um dia sem usar o celular? Vamos eleger um dia da semana em que não utilizaremos o celular? Para mim é mais fácil, por exemplo, fazer isso no final de semana, que eu tô com a minha família, não vou me preocupar, por exemplo, assim, com a escola dos meninos ligarem, meu marido precisar de mim se estiver fora de casa e etc. Então vamos escolher um dia para ficar sem o celular, né? Quem sabe a gente não avança para um sábado e um domingo sem o celular, né? Já avisa assim para os pais, para quem é mais próximo, por exemplo, olha, gente, final de semana eu não estou usando o celular. Se for alguma coisa urgente, por favor, me liga.
e deixa lá numa gaveta quietinho, vamos nos ocupar com outras atividades, né? Eu não vou ficar triste se você deixar de acessar o Instagram um dia, se você deixar de curtir aqui as nossas publicações um dia, não, tá bom? Depois, durante a semana, quando você estiver utilizando, você passa aqui na rede pedagógica, claro, né? Para se inteirar das informações, curtir as postagens, deixar seu like, seu comentário, mas um diazinho é só, um diazinho, né? Só. Se quer que você ficar fora, vou sentir sua falta com toda certeza, mas eu vou ficar feliz porque eu sei que é por um bom motivo, tá bom? Então vamos lá, ó, pro YouTube da Rede Pedagógica agora. A videoaula da Simone, gente, tá impecável, maravilhosa. Sabe aquela aula redondinha, bonitinha, né? Até para você se inspirar a respeito aí de metodologias. A Simone é uma ótima professora, tá? Então, vamos assistir a videoaula dela. Deixa lá um likezinho, um comentário, pega o link da aula também, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp com as pessoas que você conhece, tá? O material da rede pedagógica, ele tem linguagem clara, objetiva e acessível. É um material que você pode compartilhar também com os pais dos alunos de vocês, né? Então, se você achou que essa temática é importante, você pode compartilhar uma live com os pais dos seus alunos. Gente, olha, estou fazendo um curso, né? Você aproveita para fazer uma autopropaganda, você é um professor que está sempre, né, se especializando. Estou fazendo um curso muito bacana e assisti hoje uma live que fala sobre essa questão do uso das telas, né, do comportamento diante da internet e das tecnologias. Gostaria de compartilhar com vocês. A família também pode seguir a rede pedagógica e participar. É uma coisinha boa que você vai mandar para os pais dos seus alunos. Eu tenho notícia que tem gente que até projeta em reunião de pais alguma parte de conteúdo nosso aqui, principalmente das lives e da Semana Rede Pedagógica. Fico muito feliz da gente fazer parte, né, do dia a dia de trabalho de vocês dessa maneira, tá bom? A gente retorna ao vivo às 20h30 para o nosso segundo date. É um date virtual, mas você pode vir tranquilo, porque aqui não tem pegadinha, não tem enganação, não tem golpe do Pix, não, tá? É conhecimento de verdade para você e certificado gratuito garantido ao final da formação. Às 20h30, a gente tem um web encontro marcado. Tchau!